Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo pra gente estar falando aí do triunfo do Bahia, 1-0 sobre o Palmeiras. Vitória histórica, né? Fora de casa. Tá aí na matéria aí, o Rogério Ceni celebra vitória do Bahia e elogia o Palmeiras, melhor geração que pude enfrentar. E o Bahia mostrou muita força ontem na partida, desde o primeiro minuto, buscando ali a vitória, buscando os 3 pontos, e foi premiado no final da partida com o gol do Eric, uma linda tabela com o Cauli. Nesse vídeo aí trazendo o Edu Dracena, a Renata Fã, falando sobre a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Bahia e dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Esquadrão. O porco se lascou, polícia palmeirense, olha lá, o porco se lascou, os caras estão comemorando a derrota dos outros. Vai, solta, Ulisses! Isso tudo é um tributo a Rogério Ceni. Exatamente isso. Vai! Só a Renata que ganhou aqui, gente. Não, Edu, fica quem perdeu Só a Renata e o Ulisses. Quem perdeu, fica quieto. Só a Renata e o Ulisses. O Rogério Ceni. Não achei que o Palmeiras fez um jogo ruim, não, tá? Pra mim foi um jogo muito bacana das duas equipes ali. Claro que em casa o torcedor espera uma vitória do Palmeiras, que encaixou de novo o time e tudo. Só que não é motivo pra crise. Nossa, perdeu em casa pro Bahia. Até porque o Bahia... Crise no Palmeiras, o Bahia é um timaço e treinado por um dos melhores treinadores. Tá no top 3, pelo menos, do Brasil, cara. O Rogério Ceni é um dos treinadores mais subestimados do Brasil. O que esse cara tá fazendo, começou lá com o Fortaleza, aí fez um baita trabalho no Flamengo, foi campeão. No Bahia é impressionante, cara, impressionante. É o segundo ano seguido que o Bahia tá sendo um dos protagonistas também. E vocês chutaram ele de lá, hein, líder do Morumbi. Vocês chutaram o menino de lá, bebê. O Bahia fez o grande líder, ó. Brigou pra não cair no primeiro ano. Líder no grupo da morte. Pelo amor de Deus. Ali. Líder do grupo da morte da Libertadores. Nem me lembro. Ó, eu empatei com eles lá, tá bom também. Tá ótimo. Líder do grupo. No Brasileiro, bem mais uma vez. É muito difícil ganhar do Palmeiras no Allianz Parque. Mas muito difícil. O que o Rogério Ceni, o Bahia do Rogério Ceni fez? Ganhou. Então, monstro, o Rogério Ceni tem que ser mais valorizado. Você nem assistiu o jogo. Claro que assistiu. Eu estava transmitindo o jogo. O que acontece é o seguinte. O Ian, cansadíssimo, correu demais. O Giai correu demais. Quem não assistiu? E aí o que aconteceu foi o seguinte. Imagina eu chamar ele de Ian na transmissão. Mas o Giai melhorou muito. Impressionante. Porque o Giai cresceu, né, no time do Palmeiras. E o time de uma maneira total. O Palmeiras desperdiçou chances de gols que não costuma desperdiçar. E o que fez o Rogério, cara? O Rogério coloca o jogador descansado em cima do Giai. Muito inteligente. E o Giai, agora eu não sei. É Giai mesmo. É Giai. Hoje você não tá sabendo nada. Você tomou de 4 no fim de semana. Eu tô marcando só. Você tá de 4 por enquanto. Só pra lembrar, Ulisses, o Bahia venceu o jogo com o Estevão em campo, o Vitor Roque em campo, Paulinho. Tudo não, Renato. E uma coisa importante, quer dizer, pela primeira vez na história do Allianz Parque, o Bahia vence um jogo do Palmeiras. Então isso é uma marca importante pro Rogério. O Rogério fez certinho. A vitória dos outros não vale. Só do Corinthians vale pra você. Que inclusive faz tempo que você não grita, né? Agora, em relação a isso, o que eu vejo é o seguinte: é um técnico de qualidade que analisa o jogo. Ele viu a situação do Giai, cansadíssimo, tava arrebentado, não podia fazer mais mudança. E ele coloca uma pressão em cima do garoto e forte, conseguiu um gol, saiu por ali. Né? Então tá de parabéns o Rogério. Analisa jogo, vê jogo. Quando você enfrenta um adversário forte, você não tem que bater no lado forte dele. Você tem que procurar o momento vulnerável dele. E é onde você consegue bater. Parabéns, Rogério. Tem 2 coberturas lá no Allianz Parque. Como assim? Do Dudu e do Robinho. Ai! Peraí. O Edu estuda. O pessoal perdeu o jogo, velho. O pessoal ganha do Não, mas para aí, é vice-líder ainda, gente. Fala, São Paulino do programa. O que tem o Rogério? Tem 2 coberturas no Allianz Parque, entendeu? O Rogério Ceni tem 2 coberturas. Deixa eu falar. Ó, o Rogério Ceni, como jogador, é mito. Isso, pô, ninguém vai apagar isso aí, meu, é indiscutível. Drácula, vocês agora, perderam. como treinador, ele pode vir a ser um excelente treinador. Ele é bom treinador. Já ganhou do Palmeiras lá com o São Paulo também. Gente. Já ganhou o jogo, São Paulo também. Quantos jogos? Entre ele e o Abel tem quantos jogos? O Abel tem mais vitória do que ele, gente. Gente, mas só uma coisa, o Rogério Ceni não tá no São Paulo, ele tá no Bahia, daqui a pouco você se enfrenta e perde. Calma, gente. Eu quero ver vocês começarem a falar de Palmeiras e São Paulo, vai ressuscitar você sim, hein?
Mudamos até o nome do estádio. Era Parque Antártica, agora virou outra aí. Então, Bahia. E os caras do Palmeiras perdeu. A vitória, sorri, todo mundo sorrindo aqui. Os caras empataram o jogo. Deixa eu falar pra você. Contra o time reserva do Ceará. Cobertura. Drácula, vocês perderam. Tem duas coberturas lá, tarde ainda, tomaram um Tem duas sol. coberturas lá. Não deu certo. Ô, gente, mas falando sério, vamos... Não, agora vamos falar. Pouca gente vai ganhar do Palmeiras no Allianz Parque. Nesse Campeonato Tem Brasileiro. que valorizar, sim, a vitória do Bahia. Foi um grande jogo, igual eu falei no primeiro tempo, né, do programa. O Palmeiras foi também duelo de poderia ter gigantes. saído vencedor. Duelo de gigantes, Então, o tanto Palmeiras fora de também poderia campo ter quanto dentro de campo. Nós estamos falando do Abel, um treinador consolidado, o Rogério Ceni, que dispensa comentário, e duas equipes, assim, taticamente, sabendo o que quer. E venceu o Bahia por jogadas assim treinadas, né? Aproveitou o melhor momento e acabou concluindo em gol. Mas se fosse um empate ou uma vitória do Palmeiras, também não seria outra, Mas eu gostei, Marco, da postura do Bahia. Em momento algum deixaram de jogar, não apelaram, não se colocaram em posição de inferioridade por estar no Allianz Parque. E acontece, Palmeiras, às vezes a gente perde 1-0 em casa, jogando até melhor, né? Acontece. O Bahia trocou passes o tempo todo. O Bahia não deu chutão. O Bahia, na defesa, estava organizado. A bola aérea rebatia, caía no pé, saía trocando passes. Não viu nenhum momento de desespero do Bahia. Isso deve fazendo ser cera. Ao bom conjunto do Bahia, ao bom treinamento, ao Rogério Ceni, à comissão técnica. Então, eu creio que o que mais me marcou nesse jogo foi a tranquilidade que o Bahia teve de jogar no Allianz Parque contra um dos melhores times do Brasil e não se intimidar. Ele soube trocar passe e o gol foi uma pintura. Fora isso, já havia outras jogadas, bola na trave. Então, o Bahia mereceu vencer. Caneta no Estevam. Mas devolveram a caneta lá em casa. Devolveu. Mas não é caneta é uma coisa, rolinho é outra. Foi caneta com rolinho. Caneta com rolinho, Marcos sofisticando. Qual que é a diferença? Receba tudo. Eu não sei qual que é a diferença. É para atacante que nem eu fui, a gente sabe. Zagueiro não sabe. Não, né, Esse atacante de Pimburica ainda mesmo. Eu era o morrinho artilheiro do meu time. Mas o Estevam deu rolinho também, hein? Esqueça disso, o Estevam também deu um rolinho lá no meio Pô, e o Everton Ribeiro que deu uma chegadona no Rogério Ceni, vocês viram? E o Ian, hein, meu Deus? Everton, o fato é que vai, o o seu Marcelo Palmeiras, Albuquerque. perdendo pro Bahia em casa, dá esperanças pros que vão jogar por lá também. Quem sabe alguém arrisca alguma coisinha, ou pelo menos belisca uns pontinhos do Palmeiras, hein? Onde está escrito que é impossível? Onde? Será raro, Renata. Isso que aconteceu com o Bahia, quer dizer, nenhuma surpresa o Bahia ganhar um jogo como esse. Porque quando o Cruzeiro ganhou do Bahia por 3-0 aqui, muita gente falou, mas esse Bahia também não vira nada. Eles vão lá e ganham do Palmeiras no Allianz. Será algo raro. O Palmeiras não vai perder muitos jogos no Allianz. Não vai. Mas o Bahia, Renata, é um time muito bem treinado. O Rogério Ceni é um grandíssimo treinador. Esse Bahia está se montando, a cada janela ele se remonta, aliás, se remonta não, ele reforça o elenco que já é bom, mantém o Rogério Ceni, mesmo com um período de resultados ruins, Rogério mantido, eles dão absoluto conforto a ele para o trabalho e o resultado está aí. O Bahia, a realidade do Bahia não é a realidade que perdeu para o Cruzeiro de 3, que o Cruzeiro jogou o jogo perfeito na temporada e desde o ano passado, quando venceu o Botafogo por 3-0, foi o melhor jogo do Cruzeiro de lá para cá. Então, o Bahia, a realidade do Bahia, pelo menos para mim, é essa aí. O Bahia vai incomodar, é um time muito competitivo. É um time muito organizado, com boas peças e vivendo um período de superávit, né? Porque é o Grupo City que está por trás e tal. Então, isso dá uma condição muito boa. Então, vamos acostumar com o Bahia e não tratar que o Palmeiras perdeu. Não, o Bahia ganhou com autoridade, mesmo sendo 1-0 e tendo sofrido, porque o Palmeiras tem qualidade para chegar. Olha esse elenco do Palmeiras. Então, algo raro aconteceu no Allianz Parque. Não vai acontecer com frequência. Mas o Bahia foi muito merecedor, como é. De brigar lá em cima, porque tem elenco, qualidade no trabalho e condição de estrutura para fazer o que fez com o Palmeiras, e isso que fez com o Palmeiras com outros times tão importantes quanto. Mas a partida foi intensa e o Bahia venceu. Renata, muito intenso. Eu vejo assim, eu vou olhar o copo meio cheio, né? Vindo de repente de uma vitória, né, na Libertadores, na dificuldade que foi, na altitude.
e os jogadores se recuperaram e correram muito nesse jogo. Parabéns para os dois times, tanto o Bahia como o Palmeiras. A preparação física está excelente. Porque fazer um jogo da correria como foi, da intensidade como foi, é para poucos times que conseguem fazer isso. Então, é claro, você enfrentando, até o próprio Rogério Ceni falou, foi o melhor jogo do Bahia fora de casa. Então, conseguiu neutralizar realmente o Palmeiras, mas eu acredito que as chances que o Palmeiras criou, se convertesse em gol, o Palmeiras ia ganhar, porque teve mais chances do que o Bahia. Mas não foi eficiente, até mesmo o Abel falou, né? Tem que ter tranquilidade ali na hora de finalizar. Mas eu vejo assim, perdeu dentro de casa, um resultado inesperado, mas eu acredito muito inesperado para um Bahia desse aí? Não, inesperado, pô, pelo amor de Deus. Tá na Libertadores, também tá num grupo... Inesperado fraco, porque é um jogo que, jogando dentro de casa, por mais que o Bahia hoje é um time difícil de enfrentar, haja visto que a gente tinha falado aqui, né, Renato? Na Libertadores. Eu que o digo. Então, mas e na sexta-feira, o que eu falei aqui do Bahia? Você lembra que eu falei do Bahia aqui? O quê? Que pode ser uma surpresa na Libertadores também, o Bahia. Sim. Pelo que tá fazendo o Rogério Ceni. E vocês riram de mim. Tá aí 1-0. Não tem como rir de você, porque o Bahia lidera o grupo F da Libertadores. Então, eu falei. Mas o resultado, assim, Renata, não traz muita preocupação. Agora, o que a gente tem que ter mais é tranquilidade ali para finalizar, né? O Vitor Roque tá ansioso para que vai sair, Vitor. Fica tranquilo, meu irmão, vai sair, você tá trabalhando para isso. Mas eu acredito muito ainda que o Palmeiras vai reverter a situação. Sim, pra gente só arrematar nesse momento, vamos falar depois no debate. Também ele deixou o Estevão, o próprio Vitor Roque para o segundo tempo, por exemplo, peças importantes, não é? Jogadores como o Paulinho, que depois também entrou. O Abel, ele tem esse elenco em mãos e foi um duelo de gigantes, né? Tanto fora quanto dentro de campo. E o Bahia saiu vitorioso pelos méritos, né? Mas não é nada para assustar o Palmeiras, mas sim, é normal perder, não estamos acostumados a ver o Palmeiras, mas confesso a você, Renata, eu gostei e muito. Foi surpreendente, mas o Bahia teve competência para acreditar no resultado até o final. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Bahia sobre o Palmeiras, 1-0, gol do Eric fora de casa. Eric não, foi o Kaique, né? Kaique fez o gol. Da onde que eu tirei Eric? Da onde que eu tirei Eric? O Kaique que fez o gol. Kaique, consertando aqui, Kaique, os 47 do segundo tempo. Vamos aí trazer as notícias agora, atualizadas do Esquadrão. Tá aí, ó, a primeira notícia, Rogério Ceni elogia a atuação e o comprometimento. Após a vitória, o técnico Rogério Ceni destacou o desempenho coletivo e a entrega dos jogadores. Ele comemorou o resultado e afirmou que o grupo está focado em manter a regularidade no campeonato. Então tá aí o Rogério Ceni elogiando os atletas do Bahia após aí o triunfo sobre o Palmeiras fora de casa. Destaque individual, o meia Cauli foi um dos grandes nomes da partida, com ótima movimentação e criatividade. Ele ajudou a ditar o ritmo do time e recebeu elogios da comissão técnica e da torcida. E ele foi o autor do passe, né? Ele que deu a assistência para o Kaique fazer o gol do triunfo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.